Amigo do canal Pesquise, que bom ter você aqui de volta, porque se clicou nessa thumbnail é porque quer saber como comparar dois grupos independentes em uma pesquisa avaliados por meio de uma variável dependente quantitativa ou numérica. Então, se quer saber mais sobre o assunto, utilizando um software 100% gratuito, o Jamov, vem comigo que eu te mostro. Beleza, como eu já expliquei na introdução desse vídeo, né, o teste T para grupos independentes, ele tem o objetivo de comparar dois grupos que foram medidos por meio de um número, né, uma variável quantitativa. E nessa minha pesquisa hipotética, os meus grupos aqui estão caracterizados por esses indivíduos, mas o seu gênero, masculino e feminino, esses são os meus grupos e são independentes por quê? Porque são unidades amostrais diferentes, não são as mesmas pessoas. Inclusive, você vai ver na análise descritiva daqui a pouco que até o tamanho das amostras é diferente, né? E isso é uma possibilidade da análise de grupos independentes. E esses dois grupos independentes, homens e mulheres, foram comparados por meio de duas variáveis quantitativas, né? Foi feito um exame de sangue e as variáveis quantitativas dessa pesquisa hipotética são o colesterol e a glicemia. Então, claro, esse é só um exemplo hipotético. Adapte aí o seu trabalho, a sua pesquisa a essa análise genérica que eu vou fazer aqui. E como você já deve ter percebido, uma das grandes vantagens do Jamov com relação a outros softwares é que você consegue fazer a análise comparativa, né, de dois grupos de várias variáveis dependentes ao mesmo tempo. Aqui eu tenho colesterol e glicemia, eu vou comparar ao mesmo tempo, né, num clique só. Mas se eu tivesse, por exemplo, outras variáveis, peso, altura, qualquer outra variável quantitativa, eu poderia colocar todas de uma vez que ele faria para mim tudo de uma vez. O software realmente ele é muito bom. Então eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, de antemão, já clica no curtir aqui embaixo. Se é novo por aqui, clique no inscrever aqui no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo e também ative as notificações clicando no sininho para o YouTube te avisar sempre que aqui no canal Pesquise for lançado um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, você vai ver que para fazer a análise é bem fácil, bem mole. Então vamos lá, você vai clicar aqui em T-Tests e teste T para grupos independentes, né? E aqui primeiro você seleciona qual é a tua variável de grupamento, no meu caso aqui é o gênero, os grupos masculino e feminino, e as minhas variáveis dependentes, ou seja, as características que eu medi na minha pesquisa foram colesterol e glicemia, seleciono os dois e pum, mando para lá, né? E a mágica aqui já acontece, porque ele já faz a análise do teste T para essas minhas duas variáveis dependentes, e ele já me disse, olha, segundo o teste T para a variável colesterol, houve uma diferença estatisticamente significativa entre os gêneros, né? Por quê? Porque o valor do P aqui é menor do que 0,05, menor do que o nível de significância de 5%, portanto, eu posso afirmar que a diferença entre os grupos aqui, com relação ao colesterol, ela é significativa. Mas a mesma coisa não aconteceu com a glicemia, porque a glicemia tem um valor do P de 0,32, o que significa dizer que se eu afirmar que os grupos são diferentes, a minha probabilidade de errar é de 32%, portanto muito maior do que o risco assumido do nível de significância de 5%. E aqui nesse caso, então eu prefiro afirmar que os grupos não são estatisticamente diferentes. Beleza? Tá. Mas aí fica a curiosidade, né? Qual grupo tem um colesterol maior ou menor, já que aqui houve uma indicação de diferença estatística significativa, né? Pronto, agora você só precisa fazer a análise descritiva. Então você clica aqui no Descriptives e ele já te dá os valores de média dos grupos masculino e feminino. Então eu consigo perceber que o colesterol do gênero masculino é maior que do gênero feminino. E como é um teste T, que comparou os dois grupos por meio da média, você tem o casalzinho perfeito da média com desvio padrão. Então o Standard Deviation é a medida de variabilidade que sempre deve acompanhar a média, tanto para o colesterol quanto para a glicemia. Então aqui na glicemia não houve uma diferença significativa entre os gêneros, ok? Mas também no meu artigo, no meu relatório, eu vou utilizar esses dados de variabilidade aqui por meio do desvio padrão. Tá bom? E aqui no Jamov tem outras ferramentas bem legais. Por exemplo, você pode fazer o gráfico dessa análise descritiva e ele já me apresenta o gráfico tanto do colesterol
quanto da glicemia. E é legal quando eu analiso esses gráficos, porque quando você olha para essas duas bolinhas aqui no meio, esses são os valores de média, e essa linha em amarelo é o intervalo de confiança de 95%. Né? O que é o intervalo de confiança de 95%? É uma faixa de valores, é um intervalo de valores em que você tem uma probabilidade de 95% do real valor, do real número populacional estar dentro dessa faixa, né? Do valor populacional estar lá. Né? E quando eu olho para um gráfico como esse aqui, quando o intervalo de confiança de um grupo se sobrepõe à média do grupo oposto, normalmente não há diferenças significativas entre os grupos. Então, olha aqui, eu estou vendo o intervalo de confiança da glicemia do gênero feminino, ele se sobrepõe, né, aqui à média da glicemia do gênero masculino. Então, portanto, nesse caso, só olhando o gráfico, eu já suporia que não haveria diferença entre os grupos e a estatística mostrou isso aqui, era o valor do P. Diferentemente do que aconteceu no colesterol, né? Então, o intervalo de confiança aqui do gênero feminino não está sobreposto à média do grupo oposto e aqui eu verifico uma diferença significativa entre esses grupos. Beleza? Tá? Bom, e o legal do JAMOV é que aqui mesmo você já checa também alguns pressupostos para essa análise, né? Como a homogeneidade das variâncias e a normalidade dos dados. Né? Então, por exemplo, na homogeneidade, normalmente ele faz o teste Levene, né? E aqui os valores de P estão acima de 0,05, o que mostra que a homogeneidade que eu tenho, tanto para o colesterol quanto para a glicemia, não se difere, né? Não há uma variabilidade significativa nessa homogeneidade, então eu tenho homogeneidade nas variabilidades entre os grupos, ok? O que é bom, né? E também eu checo a normalidade. E pela amostra que eu tenho, então eu vejo aqui na análise descritiva o N, né? Eu tenho 84 mulheres na pesquisa e 104 homens. Como é uma amostra acima de 50, então normalmente o teste de normalidade indicado para esse caso é o Kolmogorov Smirnov. E aí quando eu olho para a glicemia, ok, o valor do P é maior que 0,05, então eu não tenho diferença da distribuição dos dados de glicemia para uma distribuição normal. Né? Então aqui eu tenho uma distribuição normal, segundo o Kolmogorov Smirnov para a glicemia. Mas, opa, quando eu olho para o colesterol, o valor é menor que 0,05, o que mostra que a distribuição de dados que eu tive aqui nessas variáveis quantitativas do colesterol, ela se difere de maneira significativa de uma distribuição normal. Né? Então, nesse caso, né, embora alguns pesquisadores digam que quando a amostra ela é muito grande, próxima de 100, como é o caso, você até pode rodar um teste não paramétrico aqui que você não vai ter diferença nos resultados. Né? Mas se você não tem distribuição normal, tecnicamente o ideal nesse caso para o colesterol seria rodar um teste não paramétrico. E eu tenho essa opção já aqui mesmo. Então se você clicar aqui no teste Mann-Whitney, tá aqui, que é o teste utilizado para comparar dois grupos independentes quando você tem uma variável quantitativa que não tem distribuição normal, né? Ele já faz aqui o teste Mann-Whitney para os dois casos, para o colesterol e para a glicemia, e, né, como dizem muitos pesquisadores, está aqui, foi feito o teste Mann-Whitney para o colesterol e o valor do P foi menor que 0,01, ou seja, continuou havendo uma diferença significativa entre os grupos. A diferença é que nesse caso, se você fosse apresentar um relatório de uma pesquisa ou um artigo, você, nesse caso, para o colesterol, utilizaria a mediana, primeiro e terceiro quartil. Né? Aqui, esse relatório só apresenta a mediana, mas para obter o primeiro e terceiro quartil, você vai lá na análise descritiva e a maneira de se obter esses valores eu já expliquei num vídeo anterior que falava de análise descritiva. Se não assistiu ainda, vou deixar o card aqui em cima para você ver, assistir e relembrar. Tudo bem, amigo do canal Pesquise? Parou por aí? Não, porque uma coisa bem legal quando você compara dois grupos é que você faz uma comparação, né, entre dois grupos em uma análise que nós chamamos de bicaudal, quando você não tem nenhuma expectativa se o grupo masculino pode ser maior ou menor que o grupo feminino, né? Mas existem situações em que você quer fazer uma análise monocaudal, quando em uma pesquisa você tem uma expectativa prévia de que um grupo só pode ser ou maior ou ele só pode ser menor que outro grupo, né? E aí
você tem uma análise de superioridade ou de inferioridade, mas acaba sendo uma análise monocaudal, que é uma prova um pouco menos rigorosa na comparação entre grupos. E aí você pode selecionar aqui tanto a análise de superioridade, né, das mulheres com relação aos homens, quanto uma análise de inferioridade, ambos são análises monocaudais. E quando você seleciona, por exemplo, a hipótese de que os dados das mulheres seriam maiores do que os dos homens, né, eu estou vendo que aqui nesse caso a média da mulher ela foi menor do que o homem no colesterol. Tá? Vamos olhar aqui para a média, fica mais fácil da gente interpretar. Então, se eu tinha a hipótese inicial de que essa média da mulher seria maior que a do homem, olha o que acontece com o valor do P aqui. O P ele é maior que 0,05, ou seja, havia uma diferença antes significativa, agora não houve. Então, a minha probabilidade de estar errado ao afirmar que o grupo das mulheres é maior que o dos grupos dos homens, nesse caso, para o colesterol, a minha probabilidade de estar errada é de 100%. Tá? Agora, se eu colocar uma análise monocaudal, mas com a hipótese de que o colesterol da mulher vai ser menor que o colesterol do homem, né? E isso de fato aconteceu, olha o que acontece com o valor do P, de novo ele volta a ser menor que 0,05. Então, se eu afirmar que o colesterol da mulher é menor que o colesterol do homem, a minha probabilidade de erro ela é menor do que 0,001, ou seja, ela é muito baixa. Então, nesse caso, eu afirmo sim, né? O colesterol da mulher é menor do que o colesterol do homem. Tudo bem, amigo do canal Pesquise? Bom, tem várias funções, é muito provável que você nem use todas no seu trabalho, né? Você precisa basicamente fazer o básico aqui, mas é uma análise muito simples e muito completa que você pode fazer aqui pelo Jamov. E se ainda quiser complementar a tua análise, você ainda faz uma análise gráfica em que você divide os grupos pelo gênero, por exemplo, e seleciona as suas duas variáveis aqui da sua pesquisa, tá? E coloca aqui, ó, quero um gráfico de barras, por exemplo, né? Porque por meio do gráfico de barra eu consigo ver os valores de média e desvio padrão, tanto para o colesterol e para a glicemia do gênero masculino e feminino. Ah, mas Heitor, o colesterol não é um teste paramétrico, é um teste não paramétrico, eu teria que fazer um gráfico box plot. Não tem problema, seleciona o box plot, que ele faz aqui o box plot do colesterol, né? E também da glicemia. Para a glicemia eu não iria precisar, mas para o colesterol sim. Pronto, já tenho a análise gráfica e olha aqui o relatório completinho da comparação dos dois grupos, homem e mulher, para essas minhas duas variáveis dependentes. Agora imagina se você tivesse várias outras variáveis dependentes, como ficaria fácil de fazer tudo de uma vez aqui pelo Jamov. Ok, amigo do canal Pesquise, tenho certeza que você gostou, então clique no curtir aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com algum colega seu que também possa se interessar por esse assunto. Bom, o nosso vídeo de hoje termina aqui, mas eu volto a te ver na próxima semana, mas até lá, nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.